A batida na porta veio às 11h47 da noite. 3 batidas secas que cortaram o silêncio do meu estúdio como tiros de revólver. Eu congelei com a escova de dentes a meio caminho da boca. A espuma se acumulava no canto dos meus lábios enquanto eu encarava o espelho do banheiro. Ninguém batia na minha porta tão tarde. Na verdade, ninguém mais batia na minha porta. Não desde que o Marcos foi embora. Cuspi na pia e limpei a boca com as costas da mão. A luz do corredor refletia em sapatos de couro. A luz do corredor refletia em sapatos sociais polidos e no brilho de algo metálico no quadril de um dos homens. Iris Caldwell. Iris Caldwell. A voz era suave, profissional, totalmente desprovida de calor. Minha garganta secou. Quem pergunta? Representantes do Sr. Konstantin Vulov. Precisamos discutir um assunto financeiro envolvendo Marcos Chin. Marcos, claro. Essa era sobre o Marcos. Pressionei minha testa contra a porta, fechando os olhos. 3 meses desde que ele desapareceu com $40 mil da nossa conta poupança conjunta. Não deixou nada além de um bilhete que dizia "Sinto muito", com sua caligrafia apertada. 3 meses desviando de ligações de credores. Aprendendo que o homem com quem eu planejava me casar tinha pego dinheiro emprestado de todo mundo. Bancos, agiotas. Aparentemente, há até de pessoas que enviam homens de ternos italianos à sua porta à meia-noite. Eu não sei onde ele está. Eu disse através da madeira. Nós sabemos. Abra a porta, senhorita Caldwell. Não estamos aqui para machucá-la. O ainda ficou subentendido no ar entre nós. Meus dedos tremiam enquanto eu soltava a corrente da porta. A porta se abriu para revelar 2 homens que pareciam ter saído de um filme de crime. Ternos perfeitamente ajustados, olhos duros, rostos que tinham visto coisas que eu não conseguia imaginar. Atrás deles havia uma terceira figura parcialmente escondida pela sombra. "Podemos entrar?" perguntou o primeiro homem, mas não era realmente uma pergunta. Eles entraram no meu pequeno apartamento, diminuindo o espaço com sua presença. O cheiro de colônia cara se misturava com algo mais sombrio. Talvez pólvora, ou o toque metálico da violência prestes a acontecer. Enrolei meu cardigã com mais força ao meu redor. De repente, percebi que estava usando shorts de pijama e uma camiseta velha da faculdade. O terceiro homem entrou na luz. Minha respiração falhou. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez na casa dos 30 anos. Tinha traços eslavos marcantes e olhos azuis como gelo. Seus olhos pareciam catalogar tudo sobre mim de uma só vez. Cabelos escuros penteados para trás, um maxilar que poderia cortar vidro, e uma cicatriz que ia da sua sobrancelha esquerda até a linha do cabelo. Ele vestia tudo preto. Uma camisa preta, calças pretas, um casaco preto que provavelmente custava mais que o meu carro. Ele era a pessoa com a aparência mais perigosa que eu já tinha visto. Senhorita Caldwell. Seu sotaque era leve, culto, com um toque russo. "Eu sou Konstantin Vulov." Ele estendeu a mão. Eu a encarei por um momento antes de apertá-la. Seu aperto era firme, quente e enviou um choque indesejado pelo meu braço. "Seu noivo me deve $200 mil", ele disse, soltando minha mão. "Mais juros." O número me atingiu como um golpe físico. 200. Eu não consegui terminar a frase. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Sou designer gráfica. Faço sites para pequenas empresas. Mal consigo pagar este apartamento. Eu sei exatamente quanto você ganha, senhorita Caldwell. 42 mil anualmente. Contratos de freelancer com 7 clientes regulares. Dívida de empréstimo estudantil de 68 mil. Ele se movia pelo meu apartamento como se fosse o dono. Examinava os pôsteres de shows emoldurados nas minhas paredes. A pilha de livros de design na minha mesa de centro. Marcos também limpou sua conta poupança antes de ir embora. Muito atencioso da parte dele. A raiva ardeu em meu peito. "Se você sabe de tudo isso, então sabe que não posso te pagar." "Não", Constantine concordou, virando-se para mim. "Você não pode." Os outros 2 homens se posicionaram perto da minha porta. Não a bloqueando exatamente, mas deixando bem claro que eu não sairia até que essa conversa chegasse ao fim. "Então por que você está aqui?" exigi. Tentei injetar firmeza na minha voz, apesar do medo subindo pela minha espinha. Os lábios de Constantine se curvaram em algo que não era bem um sorriso. "Porque Marcos deixou você com as dívidas dele. O contrato de aluguel deste apartamento está no nome de vocês 2. Os cartões de crédito que ele estourou, você é co-signatária."
Quando as pessoas pegam dinheiro emprestado de mim e desaparecem, eu cobro de quem fica. Isso é loucura. Eu não peguei nada emprestado de você. A lei discorda. Ele tirou uma pasta de dentro do casaco e a colocou no meu balcão. Sua assinatura está em vários documentos garantindo os empréstimos de Marcos. Legítimos no papel, embora eu suspeite que ele os tenha falsificado. Ainda são válidos. Peguei a pasta com as mãos trêmulas. Folheei páginas de acordos de empréstimo, contratos. Todos com o que parecia ser a minha assinatura. Falsificações sofisticadas. Marcos sempre foi bom com as mãos. Chico, de maneiras que eu antes achava charmosas, agora parecia uma corda se apertando em volta do meu pescoço. Vou à polícia, eu disse, mas até eu conseguia ouvir como aquilo soava vazio. Constantine inclinou a cabeça, me estudando com aqueles olhos azuis inquietantes. E dizer o quê? Que você está envolvida em acordos de empréstimo com um homem que eles vão rotular de financista criminoso. Que você quer que eles investiguem dívidas que você legalmente deve. Senhorita Caldwell, a polícia não vai te ajudar. Eles vão tornar sua vida infinitamente pior. Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. O que você quer de mim? Sussurrei. Ele deu um passo mais perto, depois outro, até que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia, cedro e algo fresco, caro. Até que eu pudesse ver os flocos de prata em seus olhos azuis, e a forma como sua cicatriz se repuxava levemente quando ele falava. Marcos te deixou, Constantine disse suavemente, quase intimamente. Ele te abandonou com as dívidas dele, as mentiras dele, a bagunça dele. Ele te tratou como algo descartável. Sua mão subiu lentamente, me dando tempo para recuar, e tocou uma mecha do meu cabelo escuro que havia caído sobre minha bochecha. Ele a colocou atrás da minha orelha com uma surpreendente delicadeza. Perfeita, ele murmurou. Sua voz baixou para algo mais sombrio, mais possessivo. Você é minha agora. As palavras enviaram gelo e fogo pelas minhas veias simultaneamente. O que isso significa? Consegui dizer. O sorriso de Constantine era puramente predatório agora. Significa, senhorita Caldwell, que você vai trabalhar para pagar a dívida de Marcos. Você vai fazer exatamente o que eu disser quando eu disser. Até que cada centavo seja pago. Ele fez uma pausa, seus dedos ainda pairando perto do meu rosto. Ou eu posso pedir aos meus associados aqui para te encorajarem mais. Fisicamente. A escolha é sua. Meu apartamento parecia estar se fechando. As paredes se aproximando a cada batida do meu coração. Por quanto tempo? Perguntei. O tempo que for preciso. Seus olhos encontraram os meus, e eu vi algo brilhar ali, sob o gelo. Oni algo faminto e totalmente inadequado para uma conversa sobre cobrança de dívidas. Fez minha pele se arrepiar com uma consciência que eu não queria nomear. Preciso de uma resposta, Iris. O som do meu primeiro nome em sua voz com sotaque fez algo estranho no meu estômago. Pensei em correr, em gritar, em todas as maneiras que isso poderia terminar mal. Mas olhando para o rosto de Konstantin Volkov, eu sabia com certeza absoluta. Ele me encontraria em qualquer lugar que eu fosse. E que fugir só pioraria as coisas. Tudo bem, eu suspirei. Eu trabalho para você. Seu sorriso se alargou minimamente. Boa, menina. Ele recuou e eu pude respirar novamente. Meu motorista vai te buscar amanhã ao meio-dia. Não traga nada. Vista algo bonito. Ele se moveu em direção à porta, seus homens se posicionando atrás dele. Na soleira, ele parou e olhou para mim por cima do ombro. E Iris, nem pense em fugir. Eu não persigo. Eu simplesmente elimino obstáculos. A porta se fechou atrás deles com um clique suave. Eu fiquei parada no meu apartamento, tremendo. Minha mente repassando tudo o que tinha acabado de acontecer. Pela janela, observei uma Mercedes preta se afastar da calçada. Suas luzes traseiras sangravam em vermelho na rua molhada. Em algum lugar desta cidade, Marcos estava escondido. Alheio ou indiferente ao fato de que ele tinha acabado de me vender para um monstro. E em algum lugar mais fundo, um lugar que eu não queria examinar, uma parte traiçoeira de mim se lembrava do calor dos dedos de Constantine na minha pele. Eu não dormi. Como poderia? Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto de Konstantin Volkov. Aqueles olhos de lascas de gelo, aquela boca cruel. A maneira casual como ele tocou meu cabelo, como se já fosse o dono de mim. O que, legalmente falando, através de documentos falsificados e chantagem criminosa, ele aparentemente era. Às 6 da manhã, desisti e fiz café com as mãos trêmulas. Meu telefone estava no balcão como uma granada ativa.
Passei horas na noite anterior procurando por Konstantin Volkov online, encontrando quase nada. Algumas menções em jornais de negócios sobre aquisições imobiliárias. Uma foto granulada de uma gala de caridade onde ele estava ao fundo, com o rosto virado para longe da câmera. A ausência de informações me disse tudo o que eu precisava saber. Pessoas que podiam se apagar da internet tinham recursos que eu não conseguia compreender. Às 11h30, eu já tinha trocado de roupa 4 vezes. Finalmente me decidi por um vestido azul marinho que parecia profissional sem ser provocante. Minhas mãos não paravam de tremer enquanto eu passava batom. A mulher no espelho parecia pálida, assustada. Nada parecida com a pessoa que eu era há 3 meses, quando minha maior preocupação era se Marcos e eu deveríamos nos casar na primavera ou no outono. A batida na porta veio exatamente ao meio-dia. Um homem diferente desta vez, mais velho, com olhos gentis e um cap de motorista. Senhorita Caldwell, sou Dmitri. O senhor Volokov me enviou. A Mercedes era elegante, preta, obscenamente cara. Dmitri abriu a porta de trás para mim, e eu deslizei para assentos de couro que provavelmente custavam mais do que todos os móveis do meu apartamento. O interior cheirava a luxo, aquele cheiro particular de riqueza que eu só tinha experimentado em boutiques de luxo que não podia pagar. Dirigimos pelo centro de Seattle. A Space Needle se erguia à distância contra as nuvens cinzentas de novembro. Mas em vez de ir para as áreas industriais onde eu imaginava que os mafiosos faziam negócios, Dmitri navegou em direção ao distrito financeiro. Paramos em frente a um arranha-céu de vidro que brilhava como um caco de gelo perfurando o céu. A cobertura, disse Dmitri, gesticulando para o prédio. O Sr. Volkov está esperando por você. Minhas pernas pareciam fracas enquanto eu atravessava o saguão de mármore. Um segurança me acenou para um elevador privativo que exigia um cartão de acesso. A subida foi silenciosa, exceto pelo som do meu próprio coração batendo. 47 andares, cada um me levando mais alto para o mundo de Konstantin. O elevador abriu diretamente em uma cobertura que me tirou o fôlego. Janelas do chão ao teto davam vista para toda a cidade. O Puget Sound se estendia cinzento e inquieto ao longe. O espaço era imaculado. Móveis minimalistas em preto e branco, arte abstrata nas paredes. Tudo com ângulos agudos e linhas limpas. Parecia um showroom, bonito e totalmente impessoal. Konstantin estava perto das janelas, iluminado pela luz aquosa de novembro. Ele havia trocado de roupa para um terno cinza-carvão que lhe caía como uma segunda pele. Suas mãos estavam nos bolsos enquanto ele observava seu reino abaixo. Pontual? Ele disse sem se virar. Eu aprecio isso. Fiquei perto do elevador, segurando minha bolsa como um escudo. Isha, você não me deu muita escolha. Ele se virou então e toda a força de sua atenção me atingiu como algo físico. À luz do dia, ele era ainda mais impressionante e mais perigoso. A cicatriz em seu rosto parecia mais proeminente. Um lembrete da violência sobrevivida. Venha aqui, Iris. Não era um pedido. Forcei meus pés a se moverem pelo chão de cimento polido, até que eu estivesse a alguns metros dele, perto o suficiente para ver como seus olhos acompanhavam meu movimento. Catalogando detalhes com a precisão de um predador. Você sabe o que eu faço? Ele perguntou. Você empresta dinheiro para pessoas desesperadas e arruína suas vidas quando elas não podem pagar. Seus lábios se contraíram. Essa é uma interpretação. Inexata, mas colorida. Ele gesticulou para um sofá de couro. Sente-se, vou explicar sua situação. Eu me sentei e ele foi até um carrinho de bar, servindo um líquido âmbar em 2 copos. Ele me ofereceu um. Eu não aceitei. Como quiser. Ele tomou um gole, nunca quebrando o contato visual. Eu invisto em negócios legítimos, restaurantes, startups de tecnologia, empreendimentos imobiliários. Eu forneço capital quando os bancos não o fazem. Às vezes, esses investimentos falham. Quando isso acontece, eu cobro o que me devem, com ameaças e intimidação. Com consequências, ele corrigiu. Marcos veio até mim há 6 meses. Ele queria iniciar uma plataforma de negociação de criptomoedas. Ambicioso, estúpido. Eu lhe dei 200 mil com termos claros. Ele tinha 1 ano para mostrar lucro ou devolver o principal com juros. 6 meses atrás, quando Marcos e eu ainda estávamos felizes, ainda planejando nosso futuro. Quando eu não tinha ideia de que ele estava jogando com dinheiro emprestado. Ele passou 3 meses queimando capital com cocaína e serviços de acompanhantes. Konstantin continuou, sua voz monótona.
Quando o confrontei, ele prometeu me pagar usando suas economias compartilhadas. Então ele limpou sua conta e desapareceu. As palavras caíram como pedras no meu peito. Como você sabe sobre a cocaína? Eu sei tudo sobre as pessoas que me devem dinheiro, Iris. É como eu sobrevivo. Ele pousou o copo e se aproximou, sentando-se na mesa de centro bem na minha frente. Perto demais. Marcos te destruiu financeira e emocionalmente. Depois te deixou para enfrentar as consequências. Então, agora você trabalha para mim até que a dívida dele seja paga. Fazendo o quê? Exigir. Eu não sou uma criminosa. Não sei nada sobre o seu mundo. Não, ele concordou. Mas você é uma designer gráfica. Você entende de branding, presença digital, comunicação visual. Ele pegou um tablet e me entregou. Estou adquirindo uma rede de hotéis. 12 propriedades em todo o noroeste do Pacífico. Eles precisam de um rebranding completo. Sites, logotipos, materiais de marketing, tudo. Eu olhei para o tablet, para as maquetes de hotéis de luxo na tela. Isso era trabalho de verdade. Trabalho legítimo. Você está me contratando como designer. Estou usando suas habilidades. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de cedro novamente. Você trabalhará daqui, na minha cobertura. De segunda a sexta, das 9 às 5. Você terá acesso a todos os recursos que precisar. Em troca, deduzirei uma parte da dívida de Marcos a cada mês. Que parte? $5.000 por mês. Nesse ritmo, você estará livre em aproximadamente 3 anos. 3 anos. O número esmagou o ar dos meus pulmões. Isso é impossível. Eu não posso. Você pode e você vai. Sua voz endureceu. A menos que prefira que eu exerça outros métodos de cobrança. Conheço vários homens que pagariam generosamente por uma mulher com suas qualidades particulares. A ameaça pairou entre nós, feia e explícita. Você é um monstro, sussurrei. Sim, ele concordou simplesmente. Mas sou um monstro que está te oferecendo um emprego em vez de te vender. Conte suas bênçãos, Iris. Ele se levantou, pairando sobre mim. Seu espaço de trabalho é através daquela porta. Dimitri trará seu almoço à 1 da tarde. Você trabalhará até às 6. Depois ele te levará para casa. Amanhã, mesma programação. Você entende? Eu queria jogar o tablet na cara dele. Eu queria correr. Em vez disso, assenti, odiando a mim mesma pela submissão. Bom, ele verificou o relógio. Algo de platina e provavelmente valendo mais que o meu carro. Tenho uma reunião, fique à vontade. E Iris, eu olhei para ele. Não me decepcione, eu não tolero falhas. Ele caminhou em direção ao elevador, seus passos ecoando no concreto. Pouco antes das portas se fecharem, ele olhou para mim uma última vez. Sua expressão era indecifrável. Então ele se foi, e eu estava sozinha em uma torre de vidro acima da cidade. E eu estava trabalhando para um homem que segurava minha vida em suas mãos perfeitamente cuidadas. Olhei para o tablet, para as maquetes do hotel, esperando meu toque criativo. 3 anos, que Deus me ajude. Abri o software de design e comecei a trabalhar. O espaço de trabalho que Constantine havia fornecido era obsceno. Uma parede de janelas com vista para a Baía de Elliott. Uma mesa personalizada com 3 monitores, um computador de última geração. Softwares de design profissional que eu só tinha pirateado antes. Prateleiras cheias de livros de arte, guias Pantone, todas as ferramentas que um designer poderia sonhar. Havia até uma máquina de café expresso no canto, do tipo que custa $5.000. Parecia uma bela gaiola. Trabalhei mecanicamente naquele primeiro dia, criando logotipos preliminares para o Cascade Hotel Group. Meus dedos se moviam pela mesa digitalizadora com facilidade praticada. Mas minha mente continuava vagando para a porta trancada na extremidade da cobertura. Eu anotei imediatamente. Madeira pesada, diferente das outras portas, com uma fechadura de teclado que brilhava em vermelho. Em um espaço tão aberto e minimalista, aquela porta trancada se destacava como um segredo esperando para ser descoberto. À 1 da tarde, Dimitri chegou com o almoço de um restaurante que eu reconheci por críticas elogiosas que nunca pude pagar. Salmão grelhado, vegetais assados, pão artesanal. Comi sem sentir o gosto, muito ciente da presença da porta trancada. O que tem aí? Perguntei a Dimitri, gesticulando com o garfo. Seu rosto gentil se fechou imediatamente. O escritório particular do Sr. Vulov.
Ninguém entra sem permissão. A formulação cuidadosa me disse tudo. Pessoas provavelmente já tinham tentado. Dmitri recolheu meus pratos e me deixou sozinha novamente. Pelas janelas, Seattle se espalhava abaixo como um tabuleiro de jogo. Em algum lugar lá embaixo, enquanto as pessoas viviam vidas normais, iam para empregos normais, voltavam para apartamentos normais, amavam pessoas que não as abandonavam para criminosos. Eu costumava ser uma dessas pessoas. Exatamente às 6 da tarde, Constantine retornou. Ouvi o elevador antes de vê-lo, aquele som suave anunciando sua chegada. Ele se moveu pela cobertura como um sistema de tempestade, trazendo tensão e eletricidade com ele. Ele havia afrouxado a gravata e havia algo mais duro em sua expressão do que esta manhã. Ou como se a reunião que ele teve tivesse afiado todas as suas arestas. Como foi seu primeiro dia? Ele perguntou, servindo-se de vodka do bar. Produtivo? Mostrei a ele os conceitos de logotipo no monitor. 3 direções para o rebranding. Uma clássica e elegante, uma moderna e minimalista, e uma que une as duas. Ele se moveu para trás da minha cadeira, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Sua colônia misturada com outra coisa agora. Fumaça de cigarro, e fraca e acre. Ele se inclinou, estudando os designs, seu rosto a centímetros do meu. Este, ele disse, apontando para o conceito moderno. Desenvolva-o mais. Sua proximidade fez minha pele se arrepiar com uma consciência que eu ressentia. Rolei minha cadeira um pouco para frente, colocando distância entre nós. Ele notou, sua boca se curvou minimamente. Você tem medo de mim, ele observou. Você não teria se alguém aparecesse na sua porta e transformasse sua vida em servidão por dívida? Provavelmente. Ele se moveu para as janelas, silhuetado contra o céu que escurecia. O medo é racional, inteligente até, mas não tornará os próximos 3 anos mais fáceis. Nada poderia tornar isso mais fácil. Ele ficou quieto por um momento, estudando as luzes da cidade que começavam a piscar abaixo. Marcos realmente te fez mal, não é? A mudança repentina de tom me pegou de surpresa. Havia algo quase contemplativo em sua voz. Menos monstro e mais humano. Ele me fez acreditar em algo que não era real. Eu disse baixinho. Isso é pior que o dinheiro. O amor é caro, disse Constantine. Na minha experiência, custa mais do que qualquer dívida. Eu o olhei bruscamente. Você não parece alguém que acredita no amor. Eu não acredito. Ele se virou da janela, seus olhos azuis como gelo encontrando os meus. Eu acredito em posse, lealdade, controle. Amor é apenas outra palavra para insanidade temporária que inevitavelmente termina em traição. Isso é sombrio. Isso é realista. Ele terminou sua vodka e pousou o copo com um clique suave. Vá para casa, Iris. Dmitri está esperando. Juntei minhas coisas, grata por escapar da estranha tensão que se formou na sala. No elevador, fiz uma pausa. Aquela porta trancada, eu disse. O que realmente tem lá dentro? A expressão de Constantine ficou gélida. Nada que te interesse. Tudo nesta cobertura me interessa agora. Você se certificou disso. Por um longo momento, ele apenas me encarou. E eu me perguntei se tinha ido longe demais. Então algo mudou em seu rosto. Não exatamente diversão, mas perto. Cuidado, Iris. A curiosidade é perigosa no meu mundo. Eu já estou no seu mundo. Você me colocou aqui. Verdade. Ele se aproximou, cada passo deliberado. Mas existem níveis neste mundo. Salas em que você não quer entrar. Verdades que você não quer saber. Ele parou bem na minha frente. Aquela porta fica trancada para sua proteção. Não para a minha. Eu não acredito em você. Você deveria. Sua mão subiu e a que eu congelei quando ele tocou meu queixo, inclinando meu rosto em direção ao dele. Seus dedos eram quentes, firmes, totalmente controlados. Você não tem ideia do que sou capaz, Iris. O que eu fiz, o que aquela sala representa. Agradeça por sua ignorância. Meu coração martelava contra minhas costelas. Você está me ameaçando? Não. Seu polegar roçou meu lábio inferior, tão rápido que quase pensei ter imaginado. Estou te avisando, há uma diferença. Ele me soltou e recuou. O momento se quebrando como vidro. Boa noite, Iris. A descida de elevador parecia descer de outro planeta. Dmitri me levou para casa no trânsito da noite. E eu olhei pela janela, minha mente repassando aquele momento em que Constantine tocou meu rosto. Deveria ter me aterrorizado. E me aterrorizou. Mas havia algo mais sob o medo.
algo elétrico e indesejado que fazia minha pele parecer muito apertada. De volta ao meu apartamento, servi um vinho que não podia pagar e pesquisei Konstantin Ivulov novamente. Desta vez, adicionei termos de busca diferentes. Máfia russa, Seattle, crime organizado, noroeste do Pacífico, família Volov. Encontrei uma notícia de 8 anos atrás sobre um triplo homicídio em um armazém de transporte. 3 homens, estilo execução. Uma testemunha que retratou seu depoimento depois que sua casa misteriosamente pegou fogo. O caso esfriou. Na seção de comentários, alguém havia escrito: Volkov manda um recado. Eles sempre mandam. Fechei meu laptop antes que pudesse cair mais fundo naquele buraco de coelho. Naquela noite, sonhei com portas trancadas e olhos azuis como gelo. E quando acordei às 3 da manhã, com o coração acelerado. Não sabia dizer se era de medo ou de algo muito mais perigoso. Na segunda semana, notei que estava sendo seguida. Nada óbvio. Nenhum SUV preto parado na minha rua ou homens de óculos escuros me seguindo a 3 metros de distância. Mas eu via vislumbres, um sedã cinza que aparecia com muita frequência. A mesma mulher de casaco vermelho em 3 cafeterias diferentes. Rostos que demoravam demais na minha visão periférica. Constantine estava me vigiando. Eu o confrontei na quinta-feira, entrando na cobertura com mais raiva do que bom senso. Ele estava ao telefone, falando russo rapidamente, mas levantou um dedo e terminou a conversa antes de me reconhecer. Você tem pessoas me seguindo, eu disse sem rodeios. Claro que tenho. Ele se serviu de café da prensa francesa totalmente despreocupado. Você é um risco até que eu determine o contrário. Um risco? Estou desenhando logotipos de hotéis. Você também está conectada a um homem que roubou de mim e desapareceu. Pelo que sei, você está em contato com Marcos, ajudando-o a se esconder. Seus olhos cortaram para os meus. Você está? Não. Eu te disse que não sei onde ele está. Seus registros telefônicos confirmam isso, assim como a vigilância. Ele tomou um gole de café. Mas a verificação requer evidências, Iris. Eu não opero com base na confiança. Eu queria gritar. Isso é loucura. Eu não sou uma criminosa. Você é adjacente à criminalidade. Perto o suficiente. Ele pousou a xícara e contornou a mesa em minha direção. A vigilância não é negociável. Aceite ou encontrarei outras maneiras de garantir sua conformidade. Você quer dizer mais ameaças? Eu quero dizer consequências. Ele estava perto agora. Perto demais. Você parece pensar que sou algum tipo de vilão no seu drama pessoal. Eu não sou. Sou um empresário cobrando uma dívida legítima pelos únicos meios disponíveis. Se isso me torna cruel aos seus olhos, que seja. Você ameaçou me vender para te motivar, ele interrompeu. E funcionou. Você está aqui. Você está trabalhando. O sistema funciona. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. A menos que você prefira que eu realmente cumpra a ameaça. O medo gelou minhas veias. Não. Então nos entendemos. Ele recuou, voltando para sua mesa. A vigilância continua. Acostume-se. Trabalhei em silêncio furioso o resto daquele dia, despejando minha raiva em designs que provavelmente eram agressivos demais para hotéis de luxo. Mas quando Dmitri me levou para casa, eu já havia me conformado com uma aceitação fria. Esta era minha vida agora. Vigiada, controlada, possuída. Na terça-feira seguinte, tudo mudou. Eu estava trabalhando nas maquetes do site quando o telefone de Constantine tocou. Ouvi-o atender no escritório que ele usava para chamadas, sua voz baixa e tensa. Então houve silêncio, um longo silêncio que fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Quando ele saiu, seu rosto era uma máscara de gelo. Arrume suas coisas, ele disse secamente. Você está saindo agora. O quê? Por quê? Alguém acabou de tentar matar um dos meus associados. O atirador ainda está à solta. Até sabermos se isso foi direcionado ou aleatório, você não está segura aqui. Meu sangue gelou. Você disse que eu estava desenhando hotéis. Você disse que isso era legítimo. É, mas eu tenho inimigos, Iris. Pessoas que sabem que ferir aqueles ao meu redor é uma alavanca eficaz. Ele pegou o casaco. Seus movimentos eram bruscos e controlados. Você foi vista entrando neste prédio por 2 semanas. Se alguém está observando minha operação, você é um alvo agora. Isso não podia estar acontecendo. Isso deveria ser design gráfico, não guerra de gangues. Eu quero ir para casa, eu disse, odiando como minha voz tremia. Sua casa não é segura. Você vem comigo.
Ele já estava me puxando em direção ao elevador. Sua mão era um aperto de ferro no meu braço. Para onde? Para um lugar seguro. A Mercedes estava esperando, com o motor ligado. Dmitry dirigiu com urgência controlada pelas ruas de Seattle, enquanto Konstantin fazia ligações rápidas em russo. Eu peguei palavras que não entendia, mas o tom era universal. Perigo, controle de danos, retribuição. Dirigimos por 40 minutos, deixando a cidade para trás pela fita escura da rodovia que cortava as florestas de pinheiros. Finalmente entramos em uma estrada particular que subia por entre as árvores. A casa que apareceu não era nada como a cobertura minimalista de Constantine. Era uma fortaleza de pedra e madeira, empoleirada em um penhasco com vista para o estreito. Câmeras de segurança visíveis em todos os cantos, cerca alta, portão que se fechou atrás de nós com um clangor sinistro. Pelas janelas, eu podia ver uma luz quente, uma lareira, móveis que pareciam habitados em vez de decorativos. Que lugar é este? Perguntei enquanto Dmitry estacionava. Um lugar onde ninguém vai te encontrar. Constantine saiu e deu a volta até a minha porta, abrindo-a ele mesmo. Entre. A casa cheirava a fumaça de lenha e pinho. Uma mulher apareceu. Final dos 50 anos. Hoje cabelo grisalho em um coque, rosto gentil marcado pela preocupação. Constantine, ela disse calorosamente. Depois mudou para o russo. Ele respondeu no mesmo idioma, gesticulando para mim. A expressão da mulher se suavizou ainda mais. Esta é Galina, Constantine me disse. Ela administra a propriedade. Ela vai te mostrar seu quarto. Por quanto tempo vou ficar aqui? Até eu ter certeza de que a ameaça está contida. Seu telefone vibrou. Ele verificou, seu maxilar se contraindo. Com licença. Ele desapareceu em outra sala, já atendendo a chamada. Galina sorriu para mim com simpatia e me levou escada acima para um quarto que era surpreendentemente aconchegante. Cama de dossel, janelas com vista para a floresta, um banheiro com uma banheira de pés. Você está segura aqui? Galina disse em inglês com sotaque. O Sr. Vulov protege o que é dele. O que é dele? As palavras ecoaram depois que ela me deixou sozinha. Sentei-me na cama com as mãos tremendo. Menos de 3 semanas atrás. Meu maior problema era um coração partido e uma conta poupança vazia. Agora eu estava escondida de pessoas que tentaram matar os associados de Constantine. Agora eu era uma propriedade sendo protegida. Através das paredes eu podia ouvir a voz de Constantine ainda ao telefone. Mesmo abafada, eu podia ouvir a calma mortal em seu tom. Este era quem ele realmente era. Não um empresário frio de ternos caros, mas algo mais antigo e primitivo. Algo que lidava com sangue e sobrevivência. E eu estava preso em seu mundo agora, gostasse ou não. Fui até a janela e olhei para a floresta escura. As luzes distantes de Seattle, mal visíveis do outro lado da água. Em algum lugar lá fora, alguém queria machucar Konstantin Vulov, e eu tinha acabado de me tornar um dano colateral. 3 dias se passaram na casa segura. 3 dias de proximidade forçada. De ver Konstantin de maneiras que eu nunca esperava. Ele trabalhava de casa, conduzindo negócios em chamadas criptografadas. Seu laptop sempre aberto na mesa de jantar. Mas aqui, longe da torre de vidro e dos ternos sob medida. Ele era diferente, mais rude, mais real. Ele usava jeans escuros e suéteres justos em vez de ternos de 3 peças. Andava descalço nos pisos de madeira. Cozinhava o café da manhã ele mesmo. Não refeições extravagantes. Apenas ovos e torradas. Café forte o suficiente para arrancar tinta. Eu o pegava olhando pelas janelas para a floresta. Um cigarro entre os dedos, sua expressão desprotegida de maneiras que nunca estava na cidade. Ele parecia mais jovem, mais perigoso, mais humano. Na terceira noite, não consegui dormir. A casa estava muito quieta, a floresta muito escura, minha mente muito cheia de IC. Me vi vagando escada abaixo às 2 da manhã, procurando água, procurando qualquer coisa para acalmar meus pensamentos. Constantine estava na sala de estar, silhuetado pela luz do fogo. Não consegue dormir? Ele perguntou sem se virar. Como você sabia que era eu? Os passos de Galina são mais pesados. A equipe de segurança não usa a casa principal. Ele gesticulou para o sofá em frente a ele. Sente-se, se quiser. Eu deveria ter voltado para o andar de cima. Em vez disso, me sentei, encolhendo as pernas e puxando o cobertor do sofá sobre meus ombros. O fogo crepitava entre nós, lançando sombras dançantes no rosto de Constantine. Seu associado, eu disse baixinho.
Aquele que foi baleado. Ele sobreviveu? Sim, ele vai se recuperar. Constantin tomou um gole do copo em sua mão. Vodka, provavelmente. O atirador estava atrás dele especificamente. Um antigo rancor de Moscou. Nada a ver com minhas operações atuais. Então, estou segura. Tudo isso foi desnecessário? Não. Seus olhos encontraram os meus através das chamas. Uma vez que você é vista comigo, você nunca mais está verdadeiramente segura. Esse é o preço da proximidade com o meu mundo. Eu não escolhi este mundo. Não, ele concordou. Marcos escolheu por você. Mas você está nele agora. Ele pousou o copo. Fale-me sobre ele. O verdadeiro ele, não a versão que falsificou documentos e roubou dinheiro. O pedido me surpreendeu. Constantine não parecia alguém que se importava com histórias emocionais. Por que você quer saber? Por quê? Porque estou tentando entender que tipo de homem inspira uma lealdade que sobrevive à traição. Ele inclinou a cabeça. Você está com raiva de Marcos. Eu posso ver isso, mas há algo mais por baixo. Você ainda não o superou. A observação cortou mais fundo do que eu esperava. Estivemos juntos por 4 anos, eu disse, olhando para o fogo. Ele era charmoso, criativo. Nos conhecemos em uma abertura de galeria. Ele estava exibindo suas fotografias. Eu estava lá com amigos. Ele me fez rir. Me fez sentir como se eu fosse a pessoa mais interessante da sala. Puxei o cobertor com mais força. Por 3 anos foi bom. Muito bom. Então algo mudou. Ele ficou distante. Começou a aceitar trabalhos estranhos, me desaparecendo por dias. Pensei que talvez ele estivesse me traindo. Você gostaria que tivesse sido tão simples? Sim. A palavra saiu amarga. Um caso eu poderia ter entendido, mas isso, jogar fora nosso futuro, pegar dinheiro emprestado de pessoas como você, falsificar minha assinatura, parece que eu nunca o conheci de verdade. Constantine ficou quieto por um longo momento. Você o conhecia, só não tudo dele. As pessoas têm camadas, Iris. Mostramos versões diferentes para públicos diferentes. Que versão de você eu estou vendo? A pergunta pairou entre nós. Seus olhos refletiam a luz do fogo, dando-lhe um brilho quase predatório. Aqui eu mostro para problemas que precisam ser resolvidos, ele disse finalmente. Aqui calcula custo e valor e toma decisões de acordo. Isso não é uma resposta. Não, ele concordou. Mas é tudo o que você vai ter esta noite. Ele se levantou, movendo-se para a lareira para adicionar outro tronco. As chamas saltaram mais alto, iluminando a cicatriz em seu rosto. Eu estava curiosa sobre ela há dias. Como você conseguiu isso? Perguntei, gesticulando para a marca. Sua mão foi para a sobrancelha inconscientemente. Punição. Eu tinha 19 anos. Achei que sabia mais do que os homens que dirigiam a organização do meu pai. Tomei uma decisão que nos custou uma remessa e 2 associados. O capanga do meu pai me deu uma escolha. A cicatriz ou uma bala? Eu escolhi a cicatriz. A maneira casual como ele disse isso apertou meu peito. Seu pai parece um monstro. Oi, Poliera. Constantine voltou para sua cadeira. Ele morreu há 10 anos. Ataque cardíaco, ironicamente. Nada dramático. Apenas parou de bater durante um jantar de negócios. Ele fez uma pausa. Herdei seu império e passei 5 anos desmontando as partes que não queria. Tornei-o legítimo onde pude. Mantive a influência onde não pude. Você ainda machuca pessoas quando necessário. Ele encontrou meus olhos sem vacilar. Eu não finjo ser bom, Iris. Eu não sou. Mas também não sou desnecessariamente cruel. Eu opero por regras, honro meus acordos, protejo o que é meu. Eu não sou sua, eu disse, mas até eu podia ouvir como soava fraco. Você é. Ele se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos, perto o suficiente para que eu pudesse ver os flocos de prata em seus olhos azuis. Por 3 anos você é, a menos que queira renegociar nosso acordo. Meu pulso acelerou. O que você quer dizer? Quero dizer, existem outras maneiras de você pagar a dívida de Marcos. Maneiras mais rápidas. Sua voz baixou, mais íntima. Não estou falando de te vender. Estou falando de escolher algo diferente voluntariamente. O calor inundou meu rosto. Você está me fazendo uma proposta. Estou afirmando fatos. Você é linda, inteligente e tem me olhado como se não conseguisse decidir se quer fugir ou se aproximar. Eu notei. Ele sorriu levemente. Eu noto tudo em você. Eu deveria ter ficado ofendida, horrorizada. Em vez disso, minha pele parecia elétrica. Você é louco, sussurrei. Provavelmente. Ele se levantou e estendeu a mão. Vá para a cama, Iris, antes que eu diga algo de que nós dois vamos nos arrepender.
Peguei sua mão porque recusar parecia mais perigoso do que aceitar. Ele me puxou para ficar de pé e de repente estávamos muito perto. Meu peito a centímetros do dele, o calor de seu corpo irradiando pelo espaço entre nós. Isso não muda nada, eu disse. Não muda? Seu polegar roçou meus nós dos dedos. Durma bem. Ele me soltou e caminhou em direção às escadas, me deixando de pé perto do fogo que morria. Minha mão formigava onde ele a havia tocado, e percebi com crescente horror que não queria que ele tivesse soltado. Voltamos para Seattle na quinta-feira. Constantine considerou a ameaça contida, o atirador sob custódia, a vingança resolvida. Mas algo havia mudado entre nós na casa segura. Algo que nenhum de nós reconheceu, mas que ambos claramente sentimos. A vigilância continuou, mas agora eu reconheci os vigias. Dimitri. Uma mulher chamada Anya com olhos afiados e movimentos eficientes. Outros cujos nomes eu não sabia, mas cuja presença eu me acostumara. Minha vida se reestruturou em torno do mundo de Constantine. O trabalho preenchia meus dias. Eu havia concluído o rebranding do Cascade Hotel e passado para um novo projeto. O rebranding de uma cadeia de restaurantes de luxo. Trabalho legítimo, desafios criativos reais. Se eu não pensasse muito sobre quem estava me pagando, quase poderia fingir que era um emprego normal. Mas então Constantine entrava na cobertura e o normal se despedaçava. Ele começou a demorar quando voltava das reuniões, perguntando sobre meu progresso, estudando meus designs com interesse genuíno, oferecendo feedback que era surpreendentemente perspicaz. Uma vez, ele ficou atrás da minha cadeira por 20 minutos, me observando trabalhar. Sua presença era tão intensa que cometi 3 erros seguidos. Você está me distraindo? Eu finalmente disse. Eu sei, mas ele não se moveu. Na sexta à noite, ele me pediu para ficar até mais tarde. Há uma abertura de galeria, ele disse, arte contemporânea, algumas peças que estou considerando comprar. Preciso da perspectiva de uma designer. Você está me pedindo para ir com você socialmente? Estou pedindo que você me acompanhe a um evento de negócios onde sua opinião profissional seria valiosa. Ele fez uma pausa. Vista algo elegante. Vou pedir a Dimitri para lhe trazer uma seleção. 2 horas depois, eu estava no banheiro da cobertura olhando para 3 vestidos de grife, cada um mais caro que um mês de aluguel. Escolhi o mais simples, de seda preta, com decote alto, que caía até o meio da coxa. Quando saí, Constantine estava esperando em um terno preto que o fazia parecer a encarnação do pecado. Seus olhos percorreram meu corpo lentamente. Perfeito. A galeria ficava em Capitol Hill, toda de paredes brancas e iluminação dramática. As pessoas flutuavam entre as instalações, das taças de champanhe na mão, falando em tons baixos sobre visão artística e valor de mercado. Constantine se movia pela multidão como um tubarão na água. As pessoas se afastavam para ele, o cumprimentavam com acenos que continham partes iguais de respeito e medo. Aquele, ele disse, parando em frente a uma enorme tela abstrata. Pinceladas violentas de vermelho e preto contra um branco austero. O que você vê? Eu a estudei, tentando ver além da violência óbvia. Raiva, mas raiva controlada. Bote como se quem pintou isso estivesse tentando conter algo explosivo. Exatamente. Sua mão pousou na base das minhas costas, possessiva. O artista esteve na prisão por 8 anos. Esta foi sua primeira peça após a libertação. Nós nos movemos pela galeria e eu esqueci de ficar desconfortável com seu toque. Esqueci que ele era um criminoso que havia virado minha vida de cabeça para baixo. Discutimos teoria das cores, composição, a maneira como a arte podia comunicar o que as palavras não podiam. Ele ouvia minhas opiniões com interesse genuíno, fazia perguntas que mostravam que ele entendia os princípios do design. Por 2 horas me senti como uma igual, em vez de uma funcionária em servidão. Então eu a vi, uma mulher nos observando do outro lado da galeria. Linda, do tipo de beleza marcante do leste europeu que pertencia a capas de revistas. Ela usava vermelho como uma arma, seus olhos fixos em Constantine com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Quem é ela? Perguntei baixinho. Constantine seguiu meu olhar e todo o seu corpo ficou rígido. Com licença. Ele foi até ela e eles conversaram em russo rápido. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas podia ler a linguagem corporal. A raiva dela, o desprezo frio dele, a maneira como a mão dela o alcançou e ele recuou. Quando ele voltou,
Sua expressão estava fechada. Estamos de saída. Constantine, o que foi? Agora, eles. A volta para a cobertura foi silenciosa. Dmitri dirigia enquanto Constantine olhava pela janela. Maxilar cerrado, mãos cerradas. Eu nunca o tinha visto assim. Não frio e controlado, mas mal contendo algo vulcânico. De volta à cobertura, ele serviu vodka e bebeu de um só gole. Quem era ela? Perguntei. Ninguém que te interesse. Ela olhou para você como se quisesse te matar ou te beijar. Talvez ambos. Ele riu, mas não havia humor nisso. Svetlana. A escolha do meu pai para minha esposa. Fomos noivos uma vez, anos atrás. Terminou mal. Ei, quão mal? O tipo de mal que deixa cicatrizes. Ele serviu outra bebida, mas não a consumiu. Apenas olhou para o líquido como se ele contivesse respostas. Ela achava que se casar comigo significava se casar com o poder. Quando desmontei o império do meu pai, quando me tornei legítimo, ela viu isso como traição. Você a amava? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Os olhos de Constantine se fixaram nos meus. Não, ele disse secamente. Eu pensei que sim, por um breve momento. Mas era apenas ambição mútua usando a máscara do amor. Ele pousou o copo. Ela queria um monstro. Eu estava tentando não ser um. A vulnerabilidade naquelas palavras me destruiu. Você ainda está tentando, eu disse baixinho. Não está? Todos os dias. Ele se aproximou e eu vi algo cru em sua expressão. Você sabe o que ela me disse esta noite? Ela disse que você era fraco, que mantê-la por perto era sentimentalismo, me tornando mole. O que você disse? Nada. Ele estava a centímetros de distância agora. Porque qualquer coisa que eu dissesse teria revelado o quanto eu penso em você. Como você se tornou algo mais do que uma obrigação de dívida. Sua mão subiu, segurando meu rosto. Isso é perigoso, Iris, para nós dois. Meu coração martelava contra minhas costelas. Isso é loucura. Você é meu empregador. Meu captor, basicamente. Eu sei. Seu polegar traçou-me amassando o rosto. Diga-me para parar. Diga-me que isso ultrapassa um limite. Eu deveria ter dito. Mas cada parte racional de mim gritava para afastá-lo. Em vez disso, me inclinei em seu toque. Iris, ele sussurrou, e então sua boca estava na minha. O beijo foi tudo o que eu temia e queria. Consumidor, desesperado, com gosto de vodka e algo mais sombrio. Suas mãos se emaranharam no meu cabelo, me puxando para mais perto, e eu respondi com igual fome. Meses de tensão e medo e atração indesejada explodindo neste único momento. Quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego, sua testa descansava contra a minha. Isso muda tudo, ele sussurrou. Eu sei, nós não podemos. Eu sei, mas nenhum de nós se afastou. Do lado de fora das janelas, Seattle brilhava com 1000 luzes, alheia à maneira como o meu mundo inteiro acabara de mudar de eixo. Eu tinha acabado de beijar o homem que era dono da minha dívida, e que Deus me ajude. Eu queria fazer isso de novo. Não falamos sobre o beijo por 3 dias. Constantine evitou a cobertura durante meu horário de trabalho. Dmitri me trazia de manhã e me levava para casa à noite, mas o próprio Constantine estava ausente, conduzindo negócios em outro lugar, cuidando de assuntos que não exigiam minha contribuição de design. Eu disse a mim mesma que estava aliviada. Eu estava mentindo. Na quarta-feira, tudo implodiu. Eu estava trabalhando nos designs do menu do restaurante quando meu telefone tocou. Um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. Iris. Meu sangue virou gelo. Marcos. Sim, sim. Sou eu. Escute, não tenho muito tempo. Onde diabos você está? A fúria explodiu dentro de mim. Você tem alguma ideia do que fez? Do que estou lidando por sua causa? Eu sei. Deus, Iris, eu sei. Sinto muito. Sua voz estava rouca, desesperada. Eu nunca quis que Vulov te envolvesse. Pensei que poderia consertar isso antes. Antes do quê? Antes de você me abandonar. Antes de você falsificar minha assinatura e desaparecer como um covarde. Eu estava tentando te proteger. Ele estava quase gritando agora. O pessoal de Vulkov estava se aproximando. Se eu tivesse ficado, eles teriam usado você para chegar até mim. Pensei que se eu fugisse, eles me seguiriam. Bem, parabéns. Eles me encontraram de qualquer maneira. Eu estava tremendo. Estou trabalhando para ele agora, Marcos. 3 anos da minha vida para pagar sua dívida porque você foi covarde demais para enfrentar as consequências. Eu posso consertar isso.
Sua voz baixou para um sussurro urgente. Eu tenho algo que Volkov quer. Informações sobre uma operação rival, rotas de navegação, contatos. Se eu der a ele... Não. A palavra saiu afiada. Seja qual for o jogo que você está jogando, me deixe fora disso. Iris, por favor, me encontre apenas uma vez. Deixe-me explicar tudo e então eu mesmo irei até Volkov. Vou consertar isso. Todo instinto gritava que isso era uma armadilha, mas por baixo da raiva, uma parte de mim, a parte que amou este homem por 4 anos, queria respostas. Onde? Perguntei. Pike Place Market. E sábado, meio-dia. Perto dos lançadores de peixe. Venha sozinha. A linha ficou muda. Fiquei sentada, congelada, o telefone tremendo na minha mão. Eu deveria contar a Constantine. Esse era o movimento inteligente, o movimento seguro. Mas algo me impediu. Talvez orgulho, talvez o último resquício teimoso da minha antiga vida que queria enfrentar Marcos nos meus próprios termos. Tomei uma decisão da qual me arrependeria pelo resto da minha vida. Eu não contei a ele. E o sábado chegou cinzento e chuviscando. Eu disse a Dmitri que ia encontrar uma amiga da faculdade para almoçar. O vi se afastar, depois peguei um carro de aplicativo para o Pike Place Market. O mercado estava lotado. Turistas e locais se misturando ao redor das barracas de peixe. O cheiro de sal e pavimento molhado pesado no ar. Encontrei Marcos perto dos lançadores de peixe. Capuz levantado, parecendo mais magro do que eu me lembrava. Iris, o alívio inundou seu rosto. Graças a Deus você veio. Fale rápido. Estou sob vigilância. Eles vão notar que eu sumi. Vigilância de Volkov. Ele parecia em pânico. Precisamos nos mover. Tem uma cafeteria. Não, aqui e agora. O que quer que você tenha a dizer, diga. Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo exatamente o homem desesperado que eu esperava. Eu me meti em uma enrascada. A plataforma de criptomoedas era real, mas fiz maus negócios. Perdi tudo em uma semana. Entrei em pânico. Peguei mais emprestado de Vulov, pensando que poderia recuperar. Então peguei emprestado dos concorrentes dele para pagá-lo. Foi uma espiral. Eu não conseguia parar. Então você fugiu. Eu estava tentando ganhar tempo. Há pessoas em Praga que me deviam favores. Pensei que poderia... Ele parou. Não importa. Eu estava errado. Mas, Iris, eu encontrei algo. Informações que os rivais de Volkov querem suprimir. Se eu der a ele, mostrar que sou útil. Talvez ele perdoe a dívida. Ou talvez ele te mate por ser estúpido o suficiente para pensar que isso funcionaria. Você me ajuda a marcar uma reunião? Você tem acesso a ele agora. Por favor, Iris, estou te implorando. Eu olhei para o homem com quem quase me casei. Vi o desespero em seus olhos, o medo, a esperança patética de que eu o salvaria mais uma vez. Não, eu disse. Você fez essas escolhas. Enfrente-as você mesmo, Iris. Acabou, Marcos. Acabou há meses. Eu só estava com o coração partido demais para aceitar. Dei um passo para trás. Não entre em contato comigo novamente. Virei-me para ir embora. Foi quando vi Constantine. Ele estava a 6 metros de distância, flanqueado por 2 de seus seguranças. Seu rosto era uma máscara de gelo e fúria. Nossos olhos se encontraram através da multidão e o mundo pareceu parar. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Marcos sussurrou atrás de mim. Ele correu. Os homens de Constantine foram atrás dele, desaparecendo na multidão do mercado. Mas o próprio Constantine caminhou em minha direção com uma calma aterrorizante. Cada passo medido e controlado. Entre no carro, ele disse quando me alcançou. Agora. Constantine, eu posso explicar. Carro, agora. A volta foi silenciosa. Dmitri dirigia enquanto Constantine sentava-se rígido ao meu lado, sem olhar para mim. Seu maxilar estava tão cerrado que eu podia ver o músculo saltar. Quando chegamos à cobertura, ele agarrou meu braço e me puxou para o elevador com uma violência mal contida. As portas se fecharam e ele se virou para mim. Você mentiu para mim. Sua voz era mortalmente silenciosa. Você recebeu contato de Marcos e não disse nada. Você se encontrou com ele pelas minhas costas, sozinha, comprometendo sua segurança em minha operação. Eu queria respostas. Respostas? Ele bateu a mão contra a parede do elevador, me fazendo recuar. Você queria bancar a heroína para um homem que te destruiu. Você tem alguma ideia do que poderia ter acontecido? O que os rivais de Marcos teriam feito se o tivessem seguido até você?
Eu não pensei. Não, você não pensou. Ele estava gritando agora. Uau, o gelo finalmente se quebrando. Você arriscou tudo. Sua segurança, minha confiança, o frágil acordo que construímos. Por quê? Encerramento, vingança, amor. Eu não o amo mais. As palavras saíram rasgadas de mim. Eu o odeio pelo que ele fez comigo, mas eu precisava enfrentá-lo sozinha. Não me esconder atrás de você. Você não está se escondendo atrás de mim. Você está sendo protegida por mim. Há uma diferença. Ele agarrou meus ombros, seu aperto quase doloroso. Quando te vi com ele, te vi vulnerável em um lugar público. Tudo o que eu conseguia pensar era em quantas maneiras eu poderia te perder. Quão facilmente alguém poderia te tirar de mim. A emoção crua em sua voz me tirou o fôlego. Constantine, você é minha, Iris. Seus olhos ardiam. Não dele, de ninguém. Minha. E eu protejo o que é meu, mesmo quando toma decisões terríveis. O elevador se abriu. Ele me soltou e saiu, me deixando tremendo. Atrás de nós, as portas se fecharam. Ali eu percebi que tinha acabado de quebrar algo que não sabia que podia ser quebrado. Constantine não falou comigo por 2 dias. Eu vinha para a cobertura, trabalhava em silêncio, saía quando Dmitri chegava. O espaço entre nós parecia uma tundra congelada. Vasto, intransponível, mortal se você tentasse atravessar. No terceiro dia, tudo se despedaçou. Eu estava trabalhando até tarde, tentando me perder em paletas de cores quando ouvi gritos vindo da sala trancada. O escritório particular de Constantine. Então um estrondo, algo pesado caindo no chão. Meu coração parou. Contra todo instinto de autopreservação, corri em direção ao som. A porta estava parcialmente aberta. Alguém tinha esquecido de fechá-la corretamente na pressa. Pela fresta, pude ver Constantine no chão. 2 homens de pé sobre ele. Sangue escorria por seu rosto. Eu não pensei. Eu gritei. Os homens se viraram para mim. Um começou a avançar, mas Constantine se moveu como um raio, apesar dos ferimentos. Um chute brutal no joelho, um soco na garganta. O primeiro homem caiu com força. O segundo sacou uma arma. O tempo pareceu desacelerar. Vi os olhos de Constantine se arregalarem. O vi calcular ângulos e probabilidades. O vi perceber que não conseguiria. Então Dmitri estava lá, surgindo de algum lugar que eu não tinha visto, sua própria arma em punho. 2 tiros, controlados, precisos. O atirador caiu. O silêncio caiu como cinzas. Constantine se levantou lentamente, limpando o sangue da boca. Seus olhos encontraram os meus e algo terrível passou entre nós. O reconhecimento de quão perto eu cheguei de vê-lo morrer. Tire-a daqui, ele disse a Dmitri. Não. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Não, eu não vou embora. Iris, você está sangrando. Deixe-me ajudar. Por um momento pensei que ele recusaria. Então algo em sua expressão desmoronou e ele assentiu uma vez. Dmitri cuidou dos corpos. Não pense nos corpos. Enquanto eu levava Constantine para o banheiro, ele se sentou na beira da banheira e eu molhei um pano com as mãos trêmulas. Quem eram eles? Perguntei, limpando o corte em sua sobrancelha. Remanescentes da antiga organização do meu pai. Eles acham que eu amoleci, que traí o que ele construiu. Ele estremeceu quando limpei a ferida. Eles não estão totalmente errados sobre traí-lo, sobre amolecer. Seus olhos encontraram os meus. Eu teria matado os 2 há 3 anos. Esta noite hesitei. Não me perguntei se havia outra maneira de resolver as coisas. Isso não é moleza, isso é humano. No meu mundo, humano é o mesmo que mole, e ser mole te mata. Ele segurou meu pulso quando estendi a mão para limpar outro corte. Você não deveria ter gritado. Você não deveria ter chamado a atenção deles. Eles iam te matar. Melhor eu do que você. As palavras foram simples, devastadoras. Você entende isso? Se algo acontecesse com você por minha causa, por causa do meu mundo, eu não sobreviveria. A minha respiração falhou. Constantine, estou apaixonada por você. A confissão saiu crua, desprotegida. Eu sei que não deveria. Eu sei que é loucura e perigoso e completamente inadequado, dada a nossa situação. Mas te ver entrando em perigo no mercado. Ver aqueles homens esta noite com você na sala ao lado. Eu não posso mais fingir. O pano caiu dos meus dedos. Você não pode me amar, sussurrei. Você não acredita no amor. Eu não acreditava. Então você apareceu no meu mundo. E com raiva e aterrorizada e tão corajosa.
Você me olha como se eu fosse um monstro, mas também como se eu pudesse ser algo mais. Você me desafia, me faz querer ser melhor. Sua mão subiu, segurando meu rosto com uma delicadeza de partir o coração. Você destruiu todas as defesas que eu construí. Lágrimas queimaram meus olhos. Isso é impossível. Você é meu empregador. Você é dono da minha dívida. Eu vou perdoá-la. As palavras saíram atropeladas. Toda ela. Esta noite você está livre, Iris. Ah, vá embora. Comece de novo. Esqueça que isso tudo aconteceu. Assim do nada. Assim do nada. Seu polegar enxugou uma lágrima que eu não tinha percebido que havia caído. Porque te manter aqui, te forçar a ficar, está matando algo em mim. Eu quero que você escolha isso. Me escolha. Não porque você é obrigada, mas porque você quer. Meu coração martelava tão forte que pensei que poderia quebrar minhas costelas. E se eu for embora? A dor cintilou em seu rosto. Então eu te deixarei ir. Pedirei a Dimitri para te levar para casa. Transferirei dinheiro suficiente para você recomeçar sua vida e nunca mais entrarei em contato. Ele fez uma pausa. Mas antes de você decidir, preciso que saiba que passarei o resto da minha vida te protegendo. Esteja você comigo ou não, me ame ou me odeie. Você é minha para proteger agora. Isso não muda. Olhei para este homem lindo, perigoso, impossível, que virou minha vida inteira de cabeça para baixo, que começou como meu captor e se tornou algo que eu não conseguia nomear, que me olhava como se eu fosse preciosa e aterrorizante na mesma medida. Eu deveria ir embora, eu disse. Provavelmente. Isso é loucura. Você é um criminoso. Eu não pertenço ao seu mundo. Não, ele concordou. Você merece coisa melhor. Eu deveria te odiar por tudo que você fez. Sim, mas eu não odeio. As palavras saíram quebradas. Deus me ajude. Eu não odeio. Penso em você constantemente, sonho com você. Quando você me evitou por 2 dias, parecia que eu não conseguia respirar. E esta noite, vendo aquela arma apontada para você, ele me beijou antes que eu pudesse terminar. Foi diferente da primeira vez, menos desesperado, mais devastador. Suas mãos eram gentis, apesar da violência que ainda pairava no ar ao nosso redor. Ele me beijou como se eu fosse algo sagrado, algo pelo qual valesse a pena morrer. Quando nos separamos, eu estava chorando. Fique, ele sussurrou contra meus lábios. Ele não como uma funcionária, não como uma obrigação. Fique porque você escolhe isso, me escolha. Se eu ficar, tudo muda. Tudo já mudou. Ele se afastou o suficiente para encontrar meus olhos. Estou te oferecendo uma escolha, Iris. A primeira escolha real que você teve desde que entrei na sua vida. O que você quer? Pensei na minha vida antiga, segura, previsível, vazia. Pensei na traição de Marcos, nos 3 anos de servidão por dívida. Hoje em todas as razões pelas quais eu deveria correr o mais longe e rápido que pudesse. Então olhei para o rosto de Constantine, machucado e sangrando, e com uma abertura de partir o coração. Eu quero ficar. Eu sussurrei. Eu escolho você. Seu sorriso foi como o amanhecer. Graças a Deus. Ele me beijou novamente, e desta vez, quando suas mãos se moveram sobre mim, havia promessa no toque, reivindicação e rendição entrelaçadas. Venha para a cama, ele murmurou contra meu pescoço. Deixe-me mostrar o que significa ser minha. Deixei que ele me conduzisse do banheiro, passando pelas evidências de violência, para seu quarto, onde tudo o que eu sabia sobre mim mesma mudaria. E eu não olhei para trás. Seu quarto era escuro, íntimo, nada como o minimalismo austero do resto da cobertura. Paredes azul escuras, uma cama enorme com lençóis macios, janelas com vista para as luzes da cidade. Constantine fechou a porta atrás de nós e, de repente, o espaço pareceu pesado de possibilidades. Você tem certeza? Ele perguntou, parado no centro do quarto, me dando espaço para mudar de ideia. Em resposta, fechei a distância entre nós e o beijei. Ele respondeu com uma fome que vinha se acumulando por semanas, mãos se emaranhando no meu cabelo, me puxando para mais perto, beijando-me como se eu fosse ar e ele estivesse se afogando. Tentei desabotoar sua camisa, precisando sentir a pele, precisando mapear a geografia deste homem que se tornara tudo. Quando sua camisa caiu, vi a história da violência escrita em seu corpo. Cicatrizes que cruzavam suas costelas, uma ferida de bala perto do ombro, marcas que falavam de uma vida passada sobrevivendo.
Eu as tracei com dedos trêmulos. Você passou por tanta coisa, sussurrei. E vivi para contar. Ele segurou minha mão, pressionou-a sobre seu coração. Sente isso? Você o faz bater diferente. Ele me despiu lentamente, reverentemente, como se eu fosse algo precioso que pudesse quebrar. Quando finalmente nos unimos, pele contra pele, pareceu combustão e retorno ao lar simultaneamente. A primeira vez foi urgente, desesperada. Meses de tensão encontrando alívio. A segunda foi mais lenta, exploratória, aprendendo o que fazia o outro suspirar e se render. Na terceira, enquanto o amanhecer começava a pintar o céu em tons de rosa e ouro, foi algo totalmente diferente. Amor complicado, bagunçado, amor impossível. Depois, ficamos deitados, entrelaçados, minha cabeça em seu peito, seus dedos traçando padrões preguiçosos em meu ombro. Preciso te dizer uma coisa, Constantine disse baixinho. Sobre a sala trancada, sobre o que eu realmente faço. Levantei a cabeça para olhá-lo. Ok, a maior parte dos meus negócios é legítima agora. Os hotéis, restaurantes, imóveis, tudo limpo. Mas há partes da organização do meu pai que não consegui desmontar. Serviços de proteção para empresas que a polícia não ajuda. É de mediação entre facções criminosas. Às vezes, violência, quando é a única linguagem que as pessoas entendem. Você ainda é da máfia, eu disse, não uma pergunta. Sim, uma versão reformada, talvez. Mas sim, seus olhos buscaram os meus. Aquela sala que você viu esta noite. É onde eu lido com coisas que não podem ser tornadas legítimas. Dívidas como a de Marcos, conflitos que exigem força. Eu mantenho isso separado de todo o resto, mas ainda é parte de quem eu sou. Por que você está me dizendo isso agora? Porque se você ficar de verdade, precisa entender tudo. O perigo, a complexidade moral, o fato de que sempre terei inimigos. Sua mão segurou meu rosto. Eu posso te proteger, eu vou te proteger, mas não posso tornar esta vida segura. Pensei em tudo que vi, tudo que aprendi sobre o homem que começou como meu captor e se revelou em camadas. Monstro e protetor, criminoso e empresário, brutal e com uma delicadeza de partir o coração. Não sou ingênua o suficiente para pensar que te amar será fácil, eu disse. Mas estou escolhendo isso de qualquer maneira. Seu sorriso foi brilhante. Então há mais uma coisa. Ele estendeu a mão para a mesa de cabeceira e pegou uma pequena caixa. Dentro havia uma chave. A sala trancada, ele disse. É sua também agora, sem segredos entre nós. Peguei a chave sentindo seu peso. E o Marcos? Nós o encontramos esta manhã. Ele está detido em uma propriedade fora da cidade. Meu estômago revirou. Você vai matá-lo? Não. A expressão de Constantine era séria. Vou oferecer a ele uma escolha. Trabalhar para pagar sua dívida. Legitimamente. Tenho empresas que precisam de gerenciamento, coisas para as quais ele é realmente qualificado. Se ele concordar e cumprir, ele vive e eventualmente sai limpo. Se ele recusar ou me trair novamente, ele não terminou. Você faria isso. Dar a ele uma chance depois de tudo. Estou fazendo isso por você. Seus dedos traçaram minha mandíbula. Você merecia mais do que a forma como ele te tratou. Mais do que a forma como eu te tratei inicialmente. Este sou eu tentando ser o homem que você me faz querer ser. Lágrimas queimaram meus olhos novamente. Eu te amo. Sei que é loucura e rápido demais, e provavelmente uma péssima ideia, mas eu te amo. Eu também te amo. Ele me puxou para um beijo que tinha gosto de promessa. E temos todo o tempo do mundo para descobrir o quão louco isso é. Ficamos na cama enquanto a luz da manhã enchia o quarto. Olha, conversando sobre tudo. Sua infância na Rússia, meus anos de faculdade, as vidas que vivemos antes que o destino nos entrelaçasse. Ele me contou sobre o império de seu pai e como trabalhou para transformá-lo. Eu lhe contei sobre meus sonhos de design e a arte que sempre quis criar. Eventualmente nos levantamos e tomamos banho juntos, em uma intimidade que parecia quase mais vulnerável do que o que veio antes. Ele se vestiu com roupas casuais e eu peguei emprestada uma de suas camisas. Ficou o tecido me engolindo. Na cozinha, ele fez café e ovos enquanto eu sentava no balcão, observando-o se mover por rotinas domésticas que pareciam em desacordo com o homem perigoso que eu sabia que ele era. O que acontece agora? Perguntei. Agora? Ele me entregou o café. Agora nós vivemos. Você projeta, eu administro meus negócios.
Descobrimos como construir algo real no meio de todo esse caos. E a dívida? Esquecida, apagada. Você não me deve nada, Iris. Ele se colocou entre minhas pernas, suas mãos em minhas coxas. Exceto talvez sua honestidade, sua confiança, sua presença em minha vida pelo tempo que você me der. Isso é muito mais valioso do que dinheiro. Eu sei. Ele me beijou suavemente. É por isso que estou pedindo. Pelas janelas, Seattle estava acordando. Uma cidade cheia de pessoas vivendo vidas comuns. Inconscientes de que nesta torre de vidro, algo extraordinário estava sendo construído das ruínas da traição e da dívida. Enlacei meus braços em volta do pescoço de Constantine, sentindo seu coração bater contra o meu. Eu não vou a lugar nenhum, sussurrei. Promete? Prometo. E naquele momento, cercada pela luz da manhã e pela possibilidade, eu estava falando sério. 3 meses depois, a primavera chegou a Seattle com cerejeiras em flor e ruas lavadas pela chuva. Eu estava no espaço de trabalho da cobertura, meu espaço de trabalho agora, oficialmente, dando os toques finais em um site para a mais nova aquisição de Constantine. Pelas janelas, a cidade brilhava com o sol de abril, a Baía de Elliott refletindo fragmentos do céu. Os últimos 3 meses foram um estudo de contradições. Mudei-me para a cobertura oficialmente. Meu pequeno apartamento foi sublocado para um estudante de pós-graduação que apreciou o aluguel baixo. Meus pertences migraram lentamente. Materiais de arte, livros favoritos e os pôsteres de shows que agora decoravam nosso quarto, a frase ainda me fazia prender a respiração. O mundo de Constantine se abriu para mim de maneiras que eu nunca antecipei. Conheci seus parceiros de negócios legítimos. Participei de reuniões onde minha contribuição de design realmente importava. Aprendi que seu império era mais complexo do que eu imaginava. Os elementos criminosos existiam. Eu não era ingênua sobre isso, mas eles eram compartimentados. Lidados por pessoas como Dimitri, que viviam em sombras que eu raramente via. Marcos aceitou a oferta de Constantine. Ele estava gerenciando um restaurante em Portland agora, trabalhando horas legítimas por um salário legítimo, lentamente pagando o que devia. Conversamos uma vez, brevemente, quando ele ligou para se desculpar. Aceitei o pedido de desculpas, mas recusei contato adicional. Aquele capítulo da minha vida estava fechado. Este capítulo é onde eu vivia com um chefe da máfia reformado e criava marcas para seu império de negócios. Era estranho o suficiente sem adicionar o drama do ex-noivo. Você está pensando demais. A voz de Constantine veio de trás de mim. Virei-me para encontrá-lo encostado na porta, gravata afrouxada, jaqueta jogada sobre o ombro. Ele parecia cansado, mas contente. As arestas duras que eu conheci no início suavizadas por meses de algo que se aproximava da felicidade. Apenas refletindo, eu disse, tem sido uma jornada e tanto. Arrependimentos? Ele se aproximou. Aquela graça predatória que aprendi a reconhecer. Sobre você? Nunca. Estendi a mão para arrumar sua gola. Sobre as circunstâncias que nos uniram, às vezes. Mas não posso me arrepender de onde chegamos. Ele segurou minha mão, deu um beijo na minha palma. Tenho algo para você. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo. Meu coração disparou. Constantine, não é o que você pensa. Ele a abriu para revelar uma chave. Diferente da que ele me deu meses atrás. Mais ornamentada. A casa. A casa segura onde nós primeiro. Ele sorriu levemente. Onde as coisas mudaram entre nós, eu a tenho reformado, transformando-a em algo mais permanente. Olhei para a chave e para o rosto dele. Por quê? Porque foi lá que percebi pela primeira vez que estava apaixonado por você. Onde você escolheu ficar, apesar de ter todos os motivos para fugir. Ele colocou a chave na minha mão. Quero que seja nossa. Um lugar longe da cidade. Longe dos negócios e das obrigações. Apenas nós. Lágrimas pinicaram meus olhos. Você é bom demais em presente surpresa. Tenho meses de compensação a fazer. Sua expressão ficou séria. Por como começamos, pelo medo e pela coerção. E eu o interrompi com um beijo. Já passamos por isso. Você mais do que compensou, será? Sua mão subiu para acariciar meu rosto, o polegar roçando-me e amassando o rosto naquele gesto que eu passei a desejar. Você abriu mão de 3 anos de liberdade por uma dívida que não era sua. Nunca poderei pagar isso totalmente. Você me libertou dela. De tudo isso, da dívida, da culpa, da sombra da traição de Marcos. Você me deu um trabalho que eu amo, uma vida que nunca imaginei. E eu fiz uma pausa, reunindo coragem.
E um amor que eu não achava que merecia depois de tudo. Iris, ele disse meu nome como uma oração. Você merecia mais do que tudo isso. Mais do que eu. Não, eu fui firme. Eu merecia exatamente isso. Alguém que me vê por completo, as partes quebradas e as partes fortes, e me escolhe de qualquer maneira. Alguém que luta contra a sua própria escuridão para ser melhor. Esse é você. Ele me beijou então lento e profundo. E eu senti o gosto do que as palavras não podiam expressar. Gratidão e amor e a peculiar redenção que encontramos um no outro. Quando nos separamos, ele descansou a testa na minha. Mude-se para a casa comigo, oficialmente. Faça dela nossa. Eu já moro com você aqui. Sim? Não é mais a casa. Isso é diferente, isso é escolher um futuro além de acordos de negócios e dívidas passadas. Isso é me escolher em um lugar que não tem nada a ver com como começamos. Pensei na casa segura entre as árvores, na chuva nas janelas e na luz do fogo. E no momento em que admiti pela primeira vez que não o odiava. Pensei nos meses desde então, acordando ao lado dele, aprendendo suas cicatrizes e segredos, construindo algo real a partir de fundações impossíveis. Sim, eu disse. Vamos torná-la nossa. Seu sorriso era brilhante, desprotegido de maneiras que eu raramente via. Iremos neste fim de semana. Traga a Galina, faça com que pareça um lar. Naquela noite, jantamos no terraço da cobertura. Algo que começamos a fazer quando o tempo permitia, roubando momentos de normalidade entre o caos de sua vida de negócios. Dimitri havia pego comida tailandesa do nosso lugar favorito e comemos direto das embalagens, pés apoiados na grade, observando o sol incendiar as montanhas olímpicas do outro lado do estreito. Preciso te dizer uma coisa, eu disse, pousando meu pad thai. Constantine olhou imediatamente, alerta. O que há de errado? Nada está errado. O oposto, na verdade. Respirei fundo. Tenho conversado com alguns donos de galerias sobre exibir minha arte. O trabalho pessoal, não os designs comerciais. Sua expressão mudou para algo feroz e orgulhoso. Iris, isso é incrível. É aterrorizante. E se eu não for boa o suficiente? Oh, e se você for brilhante? Ele pegou minha mão. Seu trabalho é deslumbrante. Se alguém não consegue ver isso, são tolos. Você é parcial, completamente, mas também estou certo. Ele apertou meus dedos. Quando é a exposição? Em julho. Uma pequena galeria em Pioneer Square. Nada grandioso, apenas. É grandioso para você. Isso o torna grandioso. Ele me puxou para mais perto, aninhando-me ao seu lado. Estarei lá na primeira fila, provavelmente comprando metade das peças. Você não pode comprar minha própria arte e me dar de volta. Observe-me. Eu ri, sentindo-me leve de maneiras que havia esquecido serem possíveis. Como esta é a minha vida agora? Boa pergunta. Seus lábios roçaram minha têmpora. Como uma cobrança de dívida se tornou a melhor coisa que já me aconteceu? Sorte? Destino? Ele inclinou meu rosto em direção ao dele. Eu não acredito em muita coisa, Iris, mas acredito que estávamos destinados a nos encontrar. Mesmo que as circunstâncias fossem bagunçadas e moralmente questionáveis. Muito bagunçadas, eu concordei. Extremamente moralmente questionáveis. Mas valeu a pena. Olhei para este homem complicado, perigoso, com uma delicadeza de partir o coração que transformou minha destruição em salvação. Pensei no futuro se espalhando diante de nós como uma página em branco. Valeu tudo, sussurrei. Ele me beijou enquanto a última luz se esvaía do céu. A cidade ganhando vida com estrelas abaixo de nós. Em algum lugar de Seattle, Marcos estava construindo uma nova vida a partir dos destroços de seus erros. Em algum lugar, os inimigos de Constantine tramavam e conspiravam, ameaças que sempre existiriam na periferia de nossas vidas. Em algum lugar, o mundo continuava girando com todo o seu caos e beleza. Mas aqui, neste terraço, em uma torre de vidro acima do estreito, havíamos construído algo impossível. Amor a partir da coação, parceria a partir da coerção, esperança das cinzas da traição. Não era perfeito, não era simples, mas era nosso. E enquanto Constantine me carregava para a cama naquela noite, enquanto fazíamos amor com as luzes da cidade pintando sombras em sua pele marcada, eu entendia algo fundamental. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem nos levam às melhores coisas que nunca soubemos que precisávamos. Às vezes, a dívida se torna devoção. Às vezes, o monstro acaba sendo o herói, afinal. E às vezes,
Apenas às vezes, o amor te encontra no último lugar que você pensaria em procurar. Nos braços do homem que deveria te destruir, mas que escolheu te salvar.